10h42 agora, nós voltamos com o CBN Campinas e recebemos aqui a participação do secretário municipal de saúde, Lair Zambon. Bom dia, secretário. Obrigada pela gentileza em atender a CBN. Bom dia a todos. Estamos à disposição. Secretário, nós falamos agora há pouco, né, sobre a live de ontem e sobre essa expectativa de uma piora de casos e internações aí nas próximas 4 semanas. Queria que o senhor detalhasse um pouco como é que está a logística para isso, né? Como é que é a expectativa e como é que isso vai ser administrado aí pela prefeitura. Bom, primeiramente, nós estamos mantendo 100% de leitos ocupados no SUS Campinas e ela existe uma oscilação entre falta um pouco de leito, sobra um pouco de leite, mas num nível muito alto. Em relação à nossa expectativa, nós estamos fazendo uma monitorização através das síndromes gripais, tanto nos PA como nos centros de saúde, no sentido, se houver um aumento muito expressivo, muito provavelmente uma parte dessas síndromes gripais corresponde ao Covid e nós, teoricamente, nós ficaríamos, assim, eu diria, prontos para se viesse esse aumento de patologia. Nesse momento, nós estamos com discreto aumento das síndromes gripais nos pronto atendimentos de centro de saúde. De qualquer maneira, está tudo em equilíbrio, mas um equilíbrio muito alto. Muito provavelmente nessas próximas 4 semanas haverá um discreto aumento, eu imagino, e depois haverá uma caída dos casos de Covid no município de Campinas. Mas, de qualquer maneira, muito importante o distanciamento social e o uso de máscara. Secretário Lair Zambon, muito bom dia. Flávio Paradella. Muitos se perguntam, já que a prefeitura trabalha, né, com essa possibilidade de um aumento, mesmo que discreto, né, nos casos da Covid-19, com aberturas, e o senhor mesmo citou ontem que a população já não está mantendo mais esse distanciamento social, o porquê, então, se já trabalha com isso, por que a prefeitura, então, diminuiu o número de leitos? É óbvio, o senhor já citou também, outras, com o aumento, com a abertura de atividades, temos outros problemas, como acidentes acontecendo. Mas se haverá um aumento, por que essa diminuição? E foi até uma diminuição até que drástica, de 10 leitos, 12 leitos por aí. Exato. Flávio, na verdade, a gente tem que fazer uma gestão do cobertor curto. E essa gestão exigiu que nós tivéssemos 10 leitos de UTI não Covid no Hospital Ouro Verde. Mas daqui a 10 dias nós vamos abrir mais 15 leitos, 10 a 15 leitos de UTI e muito provavelmente serão Covid. Então, eu diria que está equilibrado e nós estamos fazendo a gestão de leitos. Lembrar que a demanda de leitos não Covid, ela subiu muito no município. Como você disse, muito mais acidentes do que estava acontecendo ano passado. E isso nos tem deixado muito preocupados. Hoje, a partir das 19 horas, começa o agendamento para o dia D da vacinação, que vai acontecer neste próximo sábado para pessoas com 45 anos, com 45 anos ou mais e comorbidades. Por que a prefeitura optou por fazer neste momento esse dia D? Vocês perceberam que houve uma procura pequena pelas pessoas com comorbidades? Por que teve essa decisão neste momento, secretário? Na verdade, nós veio um número para vacinação para comorbidades, ela estava abaixo das nossas expectativas e nós atribuímos a uma dificuldade das pessoas entender o que é comorbidade, se tem comorbidade, e aqui nós vamos assim, se tem doença, se não tem doença, as doenças entram. E aí nós facilitamos o linguajar. E, ao mesmo tempo, como esse é um grupo importante, essa faixa etária de 45 a 60 anos,
é uma faixa importante nossa hoje de óbitos em Campinas por Covid. Então, nós resolvemos fazer esse intensivo e usar toda a vacina disponível no momento. E esse foi o motivo de acelerar a vacinação. Nós estamos prevendo uma vacinação no próximo sábado por volta de 25 mil pessoas, todas agendadas. Lembrar que o município de Campinas é a única cidade, provavelmente no Brasil, que faz esse agendamento dessa forma assim tão escalonada, e tudo isso no sentido também de evitar aglomeração e um bem-estar à população para tomar a vacina. Então, na verdade, é um dia D, na verdade, eu acho que vai ser um dia de guerra. Toda a Secretaria de Saúde estará mobilizada e espero que dê tudo certo. Só uma correção para dela, na verdade, o agendamento começou ontem, quarta-feira, às 19 horas, e está sendo feito no site vacina.campinas.sp.gov.br. É perfeito, eu já estou aqui até no site, né, para fazer esse agendamento. E toda essa expectativa, secretário, o senhor aí citou ontem e citou também hoje a estimativa para o mês de junho, de leve aumento, discreto, mas tendo que também puxar o cobertor para um lado e para o outro. Mas lá para julho, o senhor fala de 3 a 4 semanas, a gente está falando de julho, de uma queda. E ontem o senhor falou até numa expectativa definitiva, tomara. Por que o senhor tem essa perspectiva como um secretário de saúde, que tem também seus parceiros dentro da secretaria e estudando essa doença? Essa expectativa é por causa da vacina que está sendo utilizada agora, a AstraZeneca, o complemento com 2 doses da Coronavac? Bom, eu imagino que no final de maio nós teremos por volta, espero que seja mais que 300 mil pessoas de Campinas vacinadas. Eu imagino que junho nós teremos, espero que seja mais de 100 mil pessoas, e julho provavelmente mais de 100 mil pessoas. Espero que no final de julho nós tenhamos 500 mil pessoas vacinadas em Campinas. Provavelmente o público-alvo de Campinas para ser vacinado está em torno de 950 a 1 milhão de pessoas. Então, provavelmente nós vacinaríamos metade dessas pessoas na primeira dose. E se você associar as pessoas que já tiveram vacina, que ainda não, a doença, a Covid, que não vacinaram, esse número provavelmente iria entre 600 a 700 mil pessoas que pelo menos tiveram contato da doença e podem já ter o que a gente chama de imunidade celular. Muito provavelmente, a partir daí, a doença ela vai cair de uma forma importante na cidade. Realmente, nós temos vários grupos estudando. Amanhã haverá até um evento importante com a participação do prefeito Dário Saad sobre indicadores, que será feito pela Frente Nacional de Prefeitos. Provavelmente mais de 5.700 cidades participarão, e eles vão conhecer esses indicadores, o modelo que Campinas adotou no sentido do enfrentamento e também da vacinação da cidade de Campinas. Secretário, eu queria registrar aqui algumas participações dos nossos ouvintes. A primeira aqui é uma parabenização da Sueli Cotarelli. Ela parabeniza, né, todos os profissionais de saúde e gestores de Campinas pela organização no processo de vacinação. É importante fazer esse registro. E 2 outras pessoas participando com a gente, eles falam, de certa forma, das comorbidades, né? Nós já tratamos também desse assunto aqui no CBN Campinas, mas eu gostaria de falar mais um pouco com o senhor sobre isso, para ressaltar o que são, né, os parâmetros considerados nas comorbidades. Inclusive tem o Aparecido Domingos aqui até que fala de bronquite. Não sei se bronquite é o caso de também ser incluída nesse rol de vacinação. E também o Itavicello, ele fala lá dos atestados falsos. Primeiro que o senhor fale um pouco da comorbidade, mas também do filtro, né? Desse filtro que está sendo feito pela prefeitura em relação aos atestados, né? E aos comunicados feitos, as prescrições feitas pelos médicos. Essa foi uma discussão muito dura que nós fizemos aqui em relação a como nós
participaríamos, ou como nós falaríamos para a população. Primeiro, o nome comorbidade já é difícil em fazer a interpretação, e então nós estamos chamando quem tem doença e principalmente quem tem alguma ficha dentro do centro de saúde por vacinação. Nós facilitamos a entrada das pessoas. Se as pessoas tiverem não só um atestado, mas uma prescrição médica de patologias que estão em toda no site, é uma lista longa, e se as pessoas tiverem qualquer tipo de receita, tiver o CRM do médico, faça o agendamento, agenda, isso aí será aceito nos centros de saúde. Todas as pessoas dos 65 centros estão orientados no sentido de receber essas pessoas, e nesse momento, para nós, além das comorbidades, além das pessoas que têm doença, é importante que a gente aumente o número de pessoas vacinadas. A nossa luta no momento é aumentar o número de pessoas vacinadas. Então, portanto, esse mecanismo, essa ação que nós estamos fazendo, é uma ação contundente. Não é fácil para o município vacinar 25 mil pessoas num dia só. Num dia só, tenho a impressão que Campinas nunca teve esse histórico. Então, é importante nesse momento que as pessoas vacinem. E, secretário, dia D, neste final de semana, o senhor mesmo citou aí todas as dificuldades, né, para as pessoas entenderem o que é, o que não é uma comorbidade. A gente já trouxe até esses detalhes aqui, as dificuldades continuam. E na semana que vem, o governo do estado anunciou, né, uma abertura maior para pessoas com comorbidades, aí de 40 a 44 anos, um público também muito grande. E imagino que os problemas tendem a continuar a acontecer, de entendimento das pessoas, como são já pessoas com atividades diferentes, né? Quando a gente falava de 90, 80 anos, não tenho esse horário aqui para ir pela manhã. Haverá também um dia D também pensando para essa faixa etária? Vamos, eu acho que vocês não têm, assim, as pessoas não têm ideia o que é abrir 60 centros de saúde, mais 5 centros de vacinação, a logística disso, a complexidade disso. Então, o que nós vamos ver? Se nós vamos ter sucesso nessa vacinação no sábado, e aí nós vamos programar entre 40 a 45 anos. De qualquer maneira, rapidamente, provavelmente o mês de junho, nós vacinaremos todas as pessoas com comorbidades acima de 18 anos. Isso é fundamental. Em relação, eu deixei de responder sobre a honestidade ou não das pessoas que forem procurar o centro de vacinação dizendo que tem doença ou não, que trata de doença ou não. Essa eu acho que é um voto de confiança. Nesse momento, nós temos que confiar nas pessoas, e é importante que isso dê certo, que não haja problemas nas filas, problemas na porta, pessoas que queiram vacinar e não sejam contempladas. Mas, de qualquer maneira, nesse momento, nós estamos dando um voto de confiança das pessoas que vão comparecer ao centro de vacinação. Aproveitando mais uma vez aqui a participação dos nossos ouvintes, secretário, só para saber, a gente até já falou sobre isso também hoje, há uma expectativa, avançou alguma coisa a negociação para o recebimento das doses da Pfizer por Campinas? A vacina da Pfizer, ela é ótima, mas nós não temos. Eu queria deixar isso porque muita gente está esperando ou fazendo alguma coisa esperando a vacina da Pfizer. A vacina da Pfizer virá para o Brasil no mês de junho, em 5 semanas seguidas, em torno de 12 milhões e meio. Conversei essa semana com o secretário executivo do Ministério da Saúde, e esse será o número de junho de 12 milhões e meio. Imaginar que São Paulo vai ser por volta de 20%, serão 2 milhões e meio. Muito provavelmente, no mês de junho, nós teremos a vacina da Pfizer. Temos condição de armazenar, temos condição de aplicar, e vamos ter que escolher algum grupo que seja mais indicado, mas de qualquer maneira
as 2 vacinas que nós estamos usando na cidade são ótimas, são ótimas. Secretário, a saúde já conseguiu identificar o escape vacinal entre quem já tomou 2 doses da vacina, seja da Covid, seja da Coronavac, seja da AstraZeneca aqui em Campinas, de pessoas que seriam consideradas plenamente imunizadas, mas mesmo assim desenvolveram sintomas graves e até vieram a óbito? Ó, eu até queria... Nós discutimos esse assunto hoje sobre sua pergunta, mas eu queria dizer que Campinas provavelmente é a cidade, uma grande cidade, que mais organizada está em relação à segunda dose. Em relação à segunda dose, menos de 1% das pessoas deixaram de tomar. E essa história, esse grupo de menos de 1%, e algumas pessoas de idade muito avançada que já foram a óbito. Então, portanto, Campinas, do ponto de vista da segunda dose, é um sucesso. Em relação a pessoas que já vacinaram e tiveram a doença, o que nós estamos notando é que as pessoas podem ter a doença, mas a doença é muito mais amenizada. E muitas das pessoas que tiveram, elas não têm aquele período de 2, 3 semanas após a segunda dose e que ficaram doentes. Algumas pessoas que nós relatamos também no site, que por volta de 80 anos que morreram, nós fomos atrás de algumas delas, elas não haviam sido vacinadas. Mas é o dado que menos de 1% das pessoas deixaram de fazer a segunda dose, eu acho que é um sucesso. E muito provavelmente é por conta do agendamento e muito provavelmente porque quando ela faz a vacina, ela já sai com o agendamento, o dia e a hora do segunda dose para agendamento. Secretário, ainda falando sobre novos públicos, né, e novas pessoas que podem ser vacinadas, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a expectativa em relação aos motoristas, que o agendamento, inclusive, estava previsto para iniciar nessa semana, e também aos profissionais da educação. Houve até uma manifestação na Câmara para que essas doses que são consideradas as sobrantes, né, elas fossem indicadas para esses profissionais. Existe alguma tratativa, alguma novidade em relação a esses 2 públicos especificamente? Existe. Em relação aos motoristas, nós estamos recebendo as vacinas. Lembrar que inicialmente essa vacina só foi prometida para os motoristas do município de São Paulo, ela não tinha sido para o estado inteiro. Mas de qualquer maneira, entre hoje e amanhã deve estar chegando a vacina, e depois dessa entrevista nós vamos sentar para conversar como vai ser o agendamento em relação aos motoristas. Todos os motoristas do transporte público, então é uma notícia provavelmente em primeira mão que eu estou dando para vocês. Nós só vamos nos organizar, porque como nós estamos falando, nós vamos viver o dia D, mas é um dia de guerra do ponto de vista de estratégia, então fica difícil, nós não temos tantas frentes assim, no sentido também de fazer uma vacinação separada para os motoristas. Pode ser até que eles sejam incluídos nesse próximo final de semana. Em relação aos professores, é uma demanda jurídica, nós também, por coincidência, hoje tem uma reunião às 11h30, no sentido da vacinação dos professores relacionado ao que fazer com os professores que referem que têm comorbidades. Então, ainda é uma situação que ainda nós não decidimos em relação aos professores. Secretário Lair Zambon, secretário de Saúde aqui de Campinas, muito obrigado pela entrevista, essa gentileza aqui de poder atender a CBN Campinas. Eu que agradeço, eu acho que eu gostaria muito que vocês divulgassem, é importante que as pessoas vacinem, é importante que as pessoas... Campinas é uma cidade hoje que está em equilíbrio, é importante que as pessoas façam esse distanciamento social, que usem máscara, e que eu acho que em 4, 5 semanas eu tenho a impressão que nós teremos notícias melhores em relação à pandemia. Muito obrigado, secretário. Tomara, 11h01.